Bom dia, meu nome é Thiago Soares Silva. Irei apresentar o meu trabalho do PIBIT para o 16º Seminário de Iniciação Científica da Universidade Federal do Tocantins, com o tema Desenvolvimento da Teoria W2CP para aplicações em propriedades termoquímicas. Este é meu sumário, contendo introdução, objetivo, softwares, métodos, resultados de discussão, conclusão, agradecimento e referência. A química teórica estuda propriedades termoquímicas, estruturais e interações. Ela tem o objetivo de reduzir gastos em laboratório e de tempo de pesquisa. Para isso, existem várias teorias computacionais, como DFTs, ab initio ou métodos compostos, como a de Gauss e de Wissam, que são teorias precisas, porém com alto custo computacional. Para reduzir esse tempo computacional, são realizadas técnicas indiretas a fim de se obter um menor custo de tempo em processamento e conservar os resultados próximos do teórico. Uma tentativa recente foi a adaptação do pseudopotencial SSD de Sturridge-Driesel ao método W2, onde o método foi empregado para moléculas contendo halogênio. O método teve um custo computacional inferior e desempenho similar à teoria original, que viabiliza estudos de novas estruturas. Já o método W1BD utiliza os mesmos conjuntos de funções de base que o método W1, mas emprega o método ab initio de Bruken-Doubles. O objetivo do presente trabalho é implementar e testar um conjunto de funções de base adaptada ao pseudopotencial compacto efetivo para ser utilizado nas teorias de Wissam, mais especificamente abrangendo a teoria W2 e o W1BD. Todas as moléculas foram desenhadas com o programa Gauss-View 5.0 e os cálculos foram executados usando o programa Gaussian 09. A obtenção de energia da teoria W1BD segue como na equação em destaque, onde se tem a soma de energia de Hartree-Fock, obtida no limite de conjunto completo de funções de base finita, mais a energia de correlação de valência campo de cluster com excitações simples e duplas para o limite de conjunto completo de funções de base finito, mais a energia de correlação de valência campo de cluster com excitações simples, duplas e triplas perturbativas para o limite de conjunto completo de funções de base finito, mais a energia da diferença entre cálculo com e sem inclusão de correlação de caroço-valência e efeitos relativísticos escalar, mais energia de ponto zero, que inclui efeitos vibracionais a 0 Kelvin e deficiência do modelo harmônico, mais a correção de spin-órbita para átomos disponível. A diferença entre o método original W1BD e W1BDCP é que os elétrons internos são substituídos pelo pseudopotencial compacto efetivo. Para a teoria, foram feitas 4 propriedades termoquímicas: entalpia de formação, afinidade por próton, afinidade eletrônica e energia de ionização. Para determinar a entalpia de formação, é preciso inicialmente determinar a entalpia de formação molecular a 0 Kelvin, onde o termo em destaque é a entalpia dos átomos isolados a 0 Kelvin, e o segundo termo é a energia de atomização. A entalpia de formação a 298 Kelvin é calculada utilizando a entalpia de formação molecular a 0 Kelvin, mais a entalpia padrão molecular a 298 Kelvin, menos a entalpia padrão molecular a 0 Kelvin, menos um somatório, que são as correções entálpicas para elementos atômicos a 298 Kelvin e 0 Kelvin. A afinidade por próton é dada pela subtração da energia de elementos protônico pela energia de elementos neutros. A afinidade eletrônica é dada pela subtração da energia do elemento neutro pela energia de elementos aniônicos. A energia de ionização é dada pela subtração
da energia de elementos iônicos pela energia de elementos neutros. A literatura sugere que a teoria composta W2 apresente uma precisão altamente acurada, mas que apresente custo computacional elevado. Com esse estudo, espera-se que o novo método composto desenvolvido apresente resultados semelhantes aos que foram obtidos em trabalhos anteriores e que a adaptação do pseudopotencial reduza de forma significativa o custo computacional da teoria sem apresentar altos desvios do método original. Inicialmente, foi verificado que o método W2 não está implementado no programa Gauss 09 e que precisa ser adaptado para sua aplicação. Já a teoria W1BD se encontra implementada no programa e possui todos os parâmetros para adaptação do seu potencial. Portanto, a teoria W1BD-CP está sendo desenvolvida, enquanto a teoria W2 não é adicionada ao programa. Os resultados para afinidade por próton das teorias W1, W1BD-CP, W1CP, W1BD estão representados na tabela 1. Os valores dos desvios absolutos foram calculados pela diferença dos valores experimentais, subtraídos do valor teórico determinado para cada teoria, onde se obteve bons resultados, com exceção do acetileno, que teve uma redução do desvio absoluto, porém o valor continua acima de 2 quilocalorias por mol, que é considerado um valor alto para os métodos compostos. O desvio absoluto médio é a soma dos valores experimentais menos o valor calculado pela teoria, dividido pela quantidade de elementos. A teoria W1BDCP apresentou o melhor desvio comparado com as demais teorias, e tendo um destaque para a implementação do método, que reduziu quase a metade do valor do desvio médio absoluto, que inicialmente era de 1,5 quilocalorias por mol, para 0,8 quilocalorias por mol, no caso das afinidades protônicas. A teoria também apresentou uma redução de cerca de 30% do custo computacional se comparado com a teoria W1BD, dependendo do sistema analisado, que é um dos objetivos da implementação do pseudopotencial compacto efetivo. A teoria W1BDCP apresentou o melhor desvio se comparado com as demais teorias, e também obteve uma redução de aproximadamente 30% se comparado com a teoria W1BD em questão de redução de tempo. As demais propriedades termodinâmicas, afinidades eletrônicas, potencial de ionização, entalpia de formação, estão em fase final de simulação, e os resultados já encontrados até o presente momento são similares aos da afinidade protônica, ou seja, precisos e com menor custo computacional. O método W2 ainda não se encontra adicionado no programa Gauss 09, sendo necessária a implementação manual para dar prosseguimento ao método W2CP. Quero agradecer à CNPq pelo ano de bolsa, ao Laboratório de Matemática Aplicada e Química Computacional, à Universidade Federal de Tocantins, à Unicamp pelos recursos computacionais, e também quero agradecer ao meu orientador, o professor Dr. Douglas Henrique Pereira, pela atenção durante a pesquisa. Essas são minhas referências. Obrigado.